Boa tarde, quinto ano. Feliz sexta-feira. Tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de português de hoje, nós vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre predicado verbal e nominal. Na nossa aula de ontem, eu percebi que muitos ainda ficaram com dúvida nessa matéria. Por isso, vamos, retomar e até porque os próximos exercícios também vamos trabalhar, essa matéria. Então, vamos lá? Então, antes de falar de predicado, nós temos que lembrar do sujeito. Mas por que lembrar do sujeito, tia Fran? Porque o predicado, ele é um complemento do sujeito. Então, se eu tenho a frase, os animais foram resgatados, né? Então, quem foram resgatados? Os animais. Então, os animais é um sujeito simples. Foram resgatados é o predicado, dos animais. Então, nós temos aí um predicado verbal. Ah, mas como que eu vou descobrir, tia Fran, o que é predicado verbal e nominal? Então, eu vou explicar mais uma vez. Vamos lá? Então, aqui eu coloquei, mais alguns exemplos de predicado. Então, jardineiros diplomados regam flores. Jardineiros diplomados, sujeito, regam flores, predicado. A luz da tua poesia é triste. A luz da tua poesia, sujeito, é triste, predicado. E aí, agora eu vou entrar nessa questão de como que você vai saber, fazer a diferença da questão se é predicado verbal ou nominal, tá? Então, vamos lá. Quando eu sei, tia Fran, que o predicado é verbal ou nominal? Então, quando o predicado indicar, quando o verbo indicar estado, o predicado será nominal. E quando o verbo indicar ação ou um fenômeno da natureza, será classificado como predicado verbal. Então, lembrando, se o verbo é classificado como um estado, nós teremos um predicado nominal. E se o verbo for classificado como uma ação, se o verbo indicar uma ação ou um fenômeno da natureza, será um predicado verbal. Então, vamos a alguns exemplos. Predicado nominal. Os jogadores estão cansados. Os jogadores, sujeito, estão cansados. É o estado de estar cansados. Então, é um predicado nominal. Quando a gente fala predicado nominal, se refere a nome, E o predicado verbal? Predicado verbal, Não jogamos ontem. O não jogamos, nós sabemos que é um sujeito desinencial por nós, pela conjugação do verbo. Então, nós, não jogamos ontem. Então, nós tivemos uma ação de jogar. Então, indica o quê? Um predicado verbal. E choveu na hora do jogo. Quando falar um fenômeno da natureza, vocês já saberão que é o quê? Um predicado verbal. Então, mais uma vez, indicou um estado, o predicado será um predicado nominal. O verbo indicou uma ação, um fenômeno da natureza, o predicado será verbal, ok? Tudo bem até aí? Faço referência mais uma vez a essa dica que tem lá no livro de vocês, na leitura que vocês fizeram na aula passada. As orações com sujeito desinencial e as orações sem sujeito são formadas apenas pelo predicado, porque elas não têm sujeito, Então, e o sujeito não está o quê? Determinado ali. Então, elas são formadas apenas pelo predicado, ok? Então, gravem isso. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, para fixar, sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, ou seja, é o quem ou o que pratica ou sofre a ação indicada pelo verbo. E o predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Então, o predicado, é um complemento do sujeito, ok? E nós temos o predicado nominal e o predicado verbal. Então, quando eu saberei que é um predicado verbal? Quando for o verbo indicar uma ação ou um fenômeno da natureza. Então, temos uns exemplos aqui. Mauro riu.
os alunos chegaram à escola. Então, eu tenho duas ações aí. A ação de ir e a ação de chegar. Chegar a algum lugar. Então, tenho a ação. Estado vai indicar predicado nominal. Então, Mauro parecia despreocupado. Parecia despreocupado indica um estado. Estado de parecer despreocupado. E os alunos estavam atrasados. Nem indica um estado. O estado de estar atrasado. Ok? Tudo bem até aí? Teve ainda alguma dúvida? Anote, não esqueça de anotar e de me perguntar no nosso encontro que é daqui a pouquinho no Zoom. Combinado? E então, para vocês praticarem um pouquinho sobre a interpretação de uma piada, né, um pouquinho de show de humor e também trabalhar, praticar o predicado verbal e nominal, vocês vão responder os exercícios do 1 ao 5 das páginas 60, 61 e 62. Lembrando que essas atividades são do caderno 2. Combinado? Então, eu espero vocês daqui a pouquinho no nosso encontro no Zoom. Qualquer dúvida, anote aí e me lembre de perguntar. Beijos, até daqui a pouquinho e muito obrigada pela atenção. Até daqui a pouco.